Desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Abramos nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 8. Meu agradecimento a Deus por retornar a esta casa, com a responsabilidade de mais uma vez dar um testemunho da palavra de Deus. Quero agradecer a direção da igreja, pastor Elias, pastor Joinville, pastor Jeremias, pastor Erivaldo, a todos que estão envolvidos com esse trabalho, que Deus continue abençoando de igual forma as suas famílias, ao ministério aqui neste grande campo de trabalho, Deus continue renovando forças físicas e espirituais dos obreiros e a toda a igreja. Marcos capítulo 8, verso 22 até ao 26. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, 22 ao 26. Chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, rogaram-lhe que lhe tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para casa, para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Vamos repetir esse versículo 26? E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Só mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Ela já é abençoada, Senhor. Que os nossos corações sejam tocados por Ti através da exposição da mesma. Não é qualquer povo que se reuniu aqui, Tu sabes disso, é a Tua igreja, são os Teus filhos. São lares aqui representados nesta noite. Não há em nós informação suficiente sobre detalhes de cada lar aqui presente, representado, mas Tu sabes de cada detalhe, Senhor, dos lares aqui hoje. Tu sabes aquilo que eles necessitam, sabes, Senhor, aquilo que eles buscam. Tu conheces a sinceridade, o coração de cada um dos Teus servos, dos pais, das mães, dos filhos e filhas. Senhor, peço nesta noite que a Tua glória venha sobre nós mais uma vez. Queremos, Senhor, após ouvir a Tua voz, ter os nossos corações abastecidos pela Tua presença. Senhor, eu não sei fazer aquilo que Tu sabes e tens poder para realizar. Nós nos reunimos aqui em Teu nome, Jesus. Foi no Teu nome que a gente se reuniu aqui hoje à noite. Já temos louvado o Teu nome, já temos cantado hinos de adoração a Ti, já temos expressado, Senhor, a nossa gratidão pelo privilégio de fazer parte da Tua família. Fala conosco aqui hoje à noite, faz aquilo que só o Senhor sabe fazer aqui hoje à noite. Toca-nos profundamente, Senhor, e para tanto eu Te peço e eu faço em nome de Jesus, agradecido, e todos dizem comigo, amém. Tome o seu assento, querido. Queridos, eu pensava nesta reunião desta noite, passando pelo tema escolhido, pelos textos escolhidos também para servirem de base para a meditação na temática, na realização do trabalho de família nesse ano, me veio essa palavra. Ela brotou assim da Sagrada Escritura, um trecho um tanto comum para nós que somos apaixonados pela palavra de Deus, amamos a palavra de Deus, não vivemos sem lê-la, sem ouvi-la, e quando Deus nos permite até falar dela um pouco. E quando passei por esse trecho de Marcos capítulo 8, já que estamos falando sobre família, sobre casa, sobre refúgio. Aliás, nesses últimos tempos, eu dizia esses dias,
num culto que participávamos, que o inimigo descobriu, nesses últimos dias da igreja na terra, permita-me usar esse termo, um filé para que ele possa atacar. E hoje ele está entrando nos lares, nas famílias, na destruição delas como uma essência da manutenção da sociedade. E não apenas dos crentes, mas da sociedade do modo geral. As leis que hoje estão sendo muitas vezes dirigidas às casas de aprovação delas, muitas vezes trazem, assim, sutilmente, muito discretamente, uma base de que parece que aquilo que estava sendo feito até hoje não servia, está alienado. Eu me lembro de ter dito aos irmãos aqui, numa outra oportunidade, sobre a liderança que o pai e a mãe exercia dentro de casa. Automaticamente, não era nada imposto. É muito comum hoje a gente ver o filho chamar a mãe de você, o pai de você. Na nossa época não podia isso, não havia a menor possibilidade disso. E quando, inadvertidamente ou distraidamente, dirigíamos aos nossos pais e dizíamos apenas um você no lugar de senhor e no lugar de senhora, éramos instantaneamente repreendidos. E parece que isso não tem nada a ver. Possivelmente na teoria não, mas da teoria a passar à prática, hoje quase que se tem que chamar o filho de senhor. Tamanha a inversão dos valores. O pai hoje tem que pedir desculpa ao filho por não ter dado a ele o presente que ele tanto almejou, tanto reivindicou. Talvez aquela submissão que a Bíblia diz que a mulher precisa ter ao marido, a sociedade moderna está dizendo que não é mais assim. Imagina, para que isso? Hoje estamos em época de empoderamento. Isso é uma palavra muito comum, muito usada nos dias atuais, empoderamento. E não é que a mulher, por ser submissa, ela é alguém num nível inferior colocado dentro do lar. Não, bem pelo contrário. Me lembro de ter dito aos irmãos que a responsabilidade da edificação da casa foi colocada na mulher. O Senhor atribuiu à mulher a edificação. Lógico que deu a ela uma prerrogativa de sábia, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas o homem, ele exerce uma liderança de proteção, uma liderança, a presença, a simples presença do homem dentro de casa deve causar um sossego, uma paz, uma tranquilidade. Hoje a sociedade diz que não precisa mais isso. E aí eu pensava, como que a gente vai sobreviver? E eu fico pensando, irmãos, se Jesus demorar mais uns 20, 30 anos para vir buscar a igreja, eu não sei aonde nós vamos chegar. Porque a coisa anda numa velocidade tão grande para a bancarrota, é uma descida tão acentuada, íngreme, e parece que até dentro da igreja há uma complicação sob o ponto de vista de hierarquia de pais, filhos e vice-versa. E tudo isso, embora a gente esteja aí vivendo uma época de avanço tecnológico, acesso às faculdades, às universidades, ao conhecimento intelectual, aprimoramento de informações. Eu sou da época ainda que a gente ia a uma biblioteca, sentava ali por horas para consultar vários capítulos de vários livros para arrancar talvez 2 ou 3 folhas de uma matéria para a escola. Hoje, num simples clique no computador, você arranca informações, e se você ficar o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, você vai perceber que você não esgota a fonte das informações. Estávamos eu e minha esposa essa semana, ali sentados, conversando ali na sala, e víamos uma pessoa dizer o seguinte, que parece que a sociedade moderna tornou as coisas muito fáceis. Não existe mais problema nenhum para se alcançar os objetivos. Antigamente você mandava uma carta, esperava essa carta chegar,
e talvez se essa carta não fosse extraviada e a pessoa gentilmente respondesse, você ficaria sabendo que ela recebeu a carta. Hoje, você mandou uma mensagem e os pontinhos não ficaram azuis, você já sabe que a pessoa não leu, e se ficou azul e não te respondeu, você está percebendo que ela está te ignorando? Hoje, por exemplo, a criança ela tem informações muito cedo do que é sexo, sobre o que é sexo. Aliás, nas escolas, até impulsionadas por alguns ambientes de educação, ela é coagida a prematuramente tomar informações sexuais. Aquilo que nem inerente a ela é naquela faixa etária. E hoje as coisas são muito rápidas, muito rápidas. A gente vê isso na igreja também. A gente vê isso no ministério algumas vezes, em alguns lugares, que parece que as carreiras são meio meteóricas. É tudo muito rápido. Por isso que a Bíblia diz que há gente no meio do povo que é neófito. E o que é um neófito? É alguém que não recebeu informações que lhe dão estrutura suficiente para desempenhar o papel no cargo e nas funções para a qual foi designado. Hoje, por exemplo, você pega meninos que quando você vai levar uma informação para ele nos seus 10, 11, 12 anos, ele diz, tá, isso aí não é assim não, já tem uma outra informação contradizendo você, não concordando com você. Eu estou falando isso entre pais e filhos. E tem muitos pais que muitas vezes, no afã de não quererem se distanciar da base, da essência, não se atualizam para o outro lado. E às vezes ficam aquém daquilo que a sociedade está exigindo, porque é tudo muito rápido. E Jesus não nos deixou lá em Atos dos Apóstolos. Ele disse que a ciência multiplicaria. Apenas ele nos alertou para que o nosso amor não esfriasse. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, não a ciência, o amor de muitos vai esfriar. O problema é que hoje a ciência está arrancando o amor. A ciência hoje está dizendo, por exemplo, que você não tem mais que respeitar o seu marido. Que você não tem mais que dar satisfação à tua esposa. Você é o homem da casa. Você é o provedor da casa. Você não apenas está ali como um marido, ela também trabalha, ela tem a autonomia dela. E hoje o diálogo também foi roubado dentro de casa. Não se tem tempo para conversar mais. Não se tem mais tempo para sentar e desligar a televisão, se desligar de tudo e falar coisas essenciais e muitas vezes até coisas não tão essenciais assim, mas que são muito úteis para a manutenção do lar, da família como um todo. Porque quando conversamos, criamos vínculos, criamos intimidades. É só o senhor perceber hoje, depois dos seus 5, 10, 15, 20, 30 anos de casado, que você tem informações da tua esposa hoje que você não tinha 30 anos atrás. E não foi porque alguém te trouxe, foi porque na sequência do relacionamento essas informações foram sendo passadas. E a conversa, ela torna isso um pouco mais prático, um pouco mais, assim, aflora um pouco mais de força. E nós não temos tempo. O nosso trabalho não permite isso, a nossa atividade ministerial não permite isso. O cansaço, a agitação da grande cidade, das grandes metrópoles, nos arrancam essa essência de casa. E aí há uma advertência que nós devemos atender aqui hoje à noite, é para que nós não achemos que a nossa família tem tudo suficientemente capaz para não precisar da nossa atenção. A família precisa de nós. Nós precisamos da nossa família. O Senhor nos fez assim. Se o Senhor nos quisesse sós, não teria criado Eva lá no jardim. Ele teria deixado Adão sozinho. Se vira com essa bicharada toda aí, Adão. Você se vira no meio desse jardim aí. Mas ele quis criar um vínculo. E ele não trouxe a mulher de um outro terreno, de uma outra terra. Não, ele arrancou o homem da matéria-prima que ele mesmo tinha feito, para que tivessem ali alguma coisa em comum. Quando nós descuidamos disso, meu irmão, a gente cai num problema sério de fazer o jogo da sociedade e nos distanciarmos da nossa casa. Irmão Silvino, por que você diz isso? Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque neste caso aqui específico deste cego, repito, nós conhecemos a história, a essência, a literalidade do texto aqui lido. Diz-nos a palavra do Senhor
que esse homem tinha um problema, uma deficiência física. Ele não enxergava. E diz a Bíblia que quando alguém se interessa pela necessidade desse homem, e não podendo resolver a situação dele, porque eu vou dizer aqui aquilo que nós já sabemos, tem coisas que nós não sabemos resolver. E Deus demonstra o controle nas suas mãos de tudo, quando Ele nos põe em situações que nós não conseguimos controlar. Aí Ele diz, está vendo? Quem faz sou eu, quem vai dar a solução sou eu, e quem vai providenciar a saída sou eu. Aí Ele diz, sou Deus, você é servo, eu sou o Senhor, eu sou o dono de tudo, de todas as coisas, criador de tudo e de todos. Então Ele sabe de minúcias, de peças, de problemas, dilemas, questionamentos, perguntas que nós não encontramos respostas, Deus as tem para nos trazer a qualquer hora que nós o indagarmos. Diz a palavra do Senhor que esses homens não tinham a solução para aquele homem. Ele não tinha, como que fariam aquele homem enxergar? Não existia a menor possibilidade. Então o que fazem? Pegam aquele rapaz e trazem-no até Jesus e dizem, Jesus, isso não é conosco, isso é contigo. É o Senhor que vai ter que resolver isso. E aí o cego sai da mão daqueles amigos, daqueles parceiros, daqueles seus companheiros e vai para as mãos de Jesus. Diz a Bíblia aqui no versículo 23, e tomando o cego pela mão, diga comigo, levou-o para fora da aldeia. Guarde essa frase contigo. E aí, eu não sei, não sei se o pastor Jeremias tem informações assim, mais teológicas em relação a isso, os pastores que aqui estão, mas havia algum problema nessa aldeia. Havia ali alguma coisa que Jesus não quisesse que tivesse contato direto com aquela aldeia. Por quê? Porque esse homem não traz à Bíblia detalhes do tempo, da gravidade, talvez da tentativa de solução que foram buscadas para este homem, foram tentadas para esse homem, mas a Bíblia diz que o Senhor leva-o para fora da aldeia e começa o processo de cura com esse rapaz. E aí nós não vamos nos ater a isso, porque não é esse o nosso foco, mas o Senhor cura-o completamente. Num primeiro momento, aquele homem em contato direto com Jesus, diz a Bíblia que quando o Senhor pergunta-lhe a primeira vez, ele diz, eu vejo assim os homens como árvores que andam. E o Senhor toca-lhe pela segunda vez. Porque Jesus, quando começa uma obra em nossas vidas, Ele não para enquanto não termina. Aleluia! Há uma resposta de Deus para alguém aqui hoje à noite. Às vezes nós perguntamos, Senhor, por que ainda não? Senhor, por que está assim? O Senhor diz, ainda não terminei. Mas não é porque Deus não tem capacidade. É porque Ele usa de métodos, Ele usa de tempo, Ele usa de jeito para fazer. E a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Oh, glória ao nome do Senhor. Às vezes nós precisamos ler isso, irmãos, repetidas vezes, ouvir. E quando nós não o fazemos, Deus se encarrega de nos alertar. Eu comecei a obra. Deus não é um construtor, meu irmão, que participa de uma licitação e no meio dela dá algum embate ou surge algum encarecimento da obra previamente orçada e diz, agora não dá mais para eu continuar. Não, Deus conhece o fim das coisas quando elas começam. Deus não começa para terminar no meio, para parar, ou para trocar, ou para vender a sua construção e a sua obra. Ele diz, é aqui na minha mão. O caco, quando se quebra na mão do oleiro, irmão, não joga o caco fora e não põe na mão de outra pessoa. Ele mesmo pega daquele caco e faz um vaso novo. Aleluia. Às vezes esse processo é meio demorado. E Deus sabe de tudo. Deus não tem assim, irmãos, ocupações que talvez tornem impossibilitadas as suas ações ou o seu poder de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, estamos todos aqui hoje à noite. Se cada um de nós clamarmos a Deus agora, pedindo coisas diferentes, agora, simultaneamente, Deus vai ouvir a
todos. A todos. Oh, glória. Oh, glória. Diz a palavra do Senhor que esse homem, quando o Senhor o toca pela segunda vez, diz o texto bíblico aqui no versículo de número 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Pôs a mão aonde, irmão? Nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Olha o final desse verso. E via ao longe e distintamente a todos. Talvez aqui, para mim, limitado como sou, venha alguma informação sobre esta aldeia. Porque existem alguns momentos que talvez as nossas ocupações, repito o que havia dito, nos tiram da realidade de onde estamos inseridos. E às vezes nos acostumamos com algumas coisas das quais devemos nos livrar. Eu li um trecho de um livro tempo desse atrás e ele dizia sobre a águia, que a águia faz o ninho com uma plumagem bem confortável para o filhotinho ficar. E quando o filhotinho se acostuma, ele precisa voar, o filhote precisa voar. A águia não fica mimando o filho. Eu vou repetir. A águia não fica mimando o filho. Chega uma hora que ela diz, águia, você vai voar, filhotinho, você vai voar. Não sei, talvez ela olhe e fale assim, Juninho, para a águia. Você vai precisar voar. Tá bom? Mamãe, o que é voar? Calma, eu vou te levar na prática. Porque teoria não leva ninguém a lugar nenhum, irmão. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras não adianta. Eu creio, eu canto bonito, faço até várias vozes quando eu estou cantando, um hino sobre fé. Mas quando chega no terreno que você precisa exercer, cadê a letra da música, irmão? Cadê a melodia bonita que você cantou? Se o Jordão não abrir, aí você chega diante do Jordão e você fala, e aí, Jordão? E não adianta olhar para o Jordão e dizer, Jojo. Não. É a prática da tua fé que vai fazer isso. Está entendendo? Aí dizia o autor do livro ali, ele dizia que a águia vai e coloca alguns incômodos, alguns gravetos meio cheios de espinhos assim no ninho para que o filhote se sinta incomodado. Sabe o que ele faz, irmão? Ele fica quietinho, ele vai... O ser humano tem uma tendência assim, irmão. Você sabia disso? Ele vai indo. Senhor, me ajuda com esse problema. O Senhor fica só olhando. Senhor, eu não vou conseguir sobreviver. Se o Senhor não chegar até segunda-feira, o Senhor... Porque Deus, irmão, Ele não entra em pânico quando a gente ora. Quando a gente fala, ai, Deus olhando lá, ai, meu filho, papai esqueceu de perus. Não, irmão. A Bíblia diz que Deus não esquece. Aí você entra em parafuso e fica. Aí daqui a pouco, Senhor, aí quando você olha, Senhor, eu não vou suportar até segunda-feira. Aí o Senhor manda um anjo dizer para você, já é terça. Senhor, mas de quarta não passa. Aí você vai, tenta e vai indo, o Senhor vai esperando. Aí você fala assim, tá, Deus não vai me ouvir, a situação não vai mudar, eu já fiz tanta campanha, eu já acreditei muito, e tá bom, o problema tá bom. E você percebe que a gente se acostuma com alguns problemas? E vamos nos adaptando a situações que o Senhor não quer que nós nos acostumemos? E aí é preciso que alguém desperte e diga, sabe quem está em Perus hoje? Quem? Jesus. Aí ele, tá, então nós vamos lá levar você. E às vezes os anjos fazem isso conosco, meu irmão. E nos trazem e digam assim, Jesus, aqui está o teu filho. Ele não está conseguindo enxergar o que está na aldeia. Aleluia. Que aldeia é essa, irmão Silvino? É essa aldeia que eu te disse no início. Que tem algumas teorias legalizadas que estão sendo
institucionalizadas para destruir famílias. Está entendendo? É por isso que tem muito marido, irmão, já projetando o divórcio. Está fácil hoje. Não precisa nem você ter aliança no dedo, assinatura no cartório, testemunha, para você comprovar uma divisão de bens. Basta uma união estável. Ficou fácil. Tanto você juntar, quanto você separar. Agora você tem muitos direitos. E eu disse, lembra que eu disse? Vá unindo as pecinhas aí. Eu falei sobre o empoderamento. Basta eu começar a pregar bonito para eu achar que eu sou o tal, irmão. E o poder não é meu. Nós devemos muitas vezes cair na mesma situação que José caiu para sermos tentados. Lembra quando o faraó disse a ele? Eu ouvi falar de você, que quando você ouve um sonho, você interpreta. Qual foi a resposta de José? Isso não está em mim. Glória! Não é você que é o poderoso, é Ele. Não é você que faz os teus compromissos acontecerem, é Ele. Que já traz o oxigênio para você respirar numa quarta-feira como essa. E no final dela você levantar a tua mão e dizer, eu sou agradecido a quem me sustenta. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Diz a Bíblia que ele via ao longe, ele olhou firmemente, via ao longe e distintamente. A quantos? A quantos? Eu tenho dito nesses últimos dias, irmãos, que o que está faltando para nós, crentes, é um dom muito importante. Discernimento. Irmão Silvino, por que você diz isso? Sabe por que eu digo isso? Porque nós nos iludimos com o quê? Ternão, gravata, cabelo penteadinho, Bíblia na mão, de preferência carona fechada, meia dúzia de língua estranha, tá crente. É assim ou não é, irmão? Basta chegar, irmão, tá tudo bem. Oh, irmão, só vitória. Nós não somos assim tomados de uma credibilidade falsa. Basta a palavra ser colocada para fora, nós acreditamos? Lembra do servo que o profeta mandou perguntar à viúva? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu? O que a mulher respondeu para Geazi, irmão? Vai tudo bem. Ela mentiu? Não. Ela só não quis dar a realidade dela para um fofoqueiro. Irmão Silvino, fofoqueiro? Sim. O que Geazi fazia, irmão? Tem morte na panela. A mulher não tem filho. Lembra quando o profeta pediu para o servo pegar o bordão e ir lá colocar em cima do menino? O que aconteceu com o menino, irmão? Nada. Você sabia que tem gente na igreja assim, irmão? Ele só é repórter. Irmão, está um problema na igreja. Irmão, eu acho que aquele pastor caiu. Ele é, irmão, do departamento de mídia do inferno. Ele nunca traz solução. Ele só traz a fofoca. Diz a Bíblia, meu irmão, que quando ele voltou, o profeta olhou para a mulher e disse assim, vem cá, quero conversar com você. O que aconteceu contigo? Ela disse assim, eu pedi um filho a ti. E ainda colocou o profeta na parede. Eu pedi um filho, como quem diz, me deu para morrer? O que o servo de Deus fez, meu irmão? Foi lá resolver o problema da casa daquela mulher. Ele já tinha recebido a notícia antes, não na íntegra. Palavras do profeta.
tem alguma coisa acontecendo com essa mulher. O Senhor só não me disse tudo. Nosso problema hoje, irmão, é falta de discernimento. Nós precisamos começar a acordar para isso. Porque se tem uma coisa que os exércitos fazem, as forças armadas fazem, irmão, pelo mundo afora, é infiltrar gente dele no exército inimigo. É a melhor maneira de você detectar informação, se tornar familiar e enfraquecer a tropa. Está entendendo? E quantas vezes alguém da aldeia vem para dentro de casa? Armário novo. Tá tudo bem aqui, né? Vocês vivem tão bem. E os olhos assim, irmão. E a gente, foi o Senhor. E o Senhor faz o seguinte, olha, eu quero a tua casa. Eu não quero a aldeia. Por quê? Porque quando você começa a fazer o jogo da aldeia, você deixa de ter a tua visão ampliada. A aldeia, meu irmão, não te ajuda. Você lembra daquele paralítico à beira do tanque de Betesda? Quanto tempo ele estava doente? Irmão, palavras do paralítico quando Jesus perguntou se ele queria ficar curado. Resposta dele, não tem ninguém. Irmão, eu te pergunto, ninguém viu aquele rapaz ali? Será que aquele rapaz estava fazendo uma turnê ali no tanque de Betesda? Será que ele ia lá porque ele gostava de ver as águas serem mexidas? 38 anos. O que era para alguém fazer, meu irmão? Recebeu a cura, fica do lado de fora, do lado da cama e diz, paralítico, vai ser curado você e a tua cama, porque eu vou dar uma bica nessa cama quando o anjo descer. Mas diz a Bíblia que ninguém ajudava ele. E isso acontece com aqueles que nos cercam, meu irmão. Aliás, tem gente pagando para ver o fim da tua família. Sabia disso? Gente muitas vezes que fica sondando, só de olho assim, meu irmão. Aí você vai dizer, irmão Silvino, mas eu tenho que tomar cuidado com essas pessoas? Sim, tem que tomar cuidado, sim. Se fecha. Lembra que o profeta disse para a viúva, entra na tua casa, fecha a porta, você e os teus filhos, e começa a trabalhar com azeite, porque vai ter milagre aqui dentro desta casa. Ô, irmão, a coisa não poderia ser realizada do lado de fora da porta? Tinha algum empecilho para isso? Não. É que nós precisamos nos movimentar dentro da casa. E aí no final do trecho que nós lemos, Jesus olha para o rapaz que fora curado e diz assim para ele, mandou-o para a sua casa, verso 26, dizendo, diga o restante do versículo. A casa dele não ficava por ali? Mas por quê, irmão? Tem gente que quando recebe, escuta aqui, minha irmã, a senhora. Tem muita irmã que muitas vezes vai falar bem do marido dela para as outras companheiras. Irmã, meu marido, ninguém precisa saber do que o seu marido faz, irmã. Só entendeu? Ou então assim, irmã, ora por mim. Meu marido é presbítero da igreja. Mas é um cavalo, irmã. Irmã, se ele é um cavalo, a senhora tem que se tornar uma amazona. Porque quem casou com ele foi a senhora. Ninguém precisa saber disso, irmã. Não precisa espalhar isso na aldeia. A Bíblia diz, se você tiver algum problema, meu irmão, entra no teu quarto. Não é na aldeia, entra no quarto. Fecha a tua porta. E fala quietinho com Deus. Em segredo. E diz a Bíblia, Deus que te ouve secretamente te recompensará. Aleluia. Quando a gente começa a se envolver com a aldeia, meu irmão, a gente esquece de Deus. Porque Deus ele vem muito sutil, muito discreto. Quer ver uma ratificação disso que eu estou te dizendo? Jesus chega num caminho, encontra um funcionário do TCU em cima da árvore. Quem era ele? Não vai procurar TCU na Bíblia que não tem, irmão.
eu que inventei. E aí ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce. Hoje eu vou com você para o escritório. Hoje eu vou com você para a reunião dos empresários. Hoje eu vou conversar com você aqui embaixo da árvore. Hoje me convém? O que Deus quer tanto em casa, irmão? Sabe o que acontece? O hino que nós cantamos aqui diz que em casa... Diga para mim a letra desse texto. Posso ser? Lembra que eu disse ano passado aqui? Que a irmã e o irmão não são isso que estão apresentando aqui? Lembra que eu disse? Lembra disso ou não? A senhora não é isso que a senhora está apresentando aí, irmã. Isso é um pouquinho de retoque. Alguns mais. Se a senhora não passar esse creme todo no rosto da senhora, a senhora vai apresentar-se tão mais velha. Se não fizer um trabalho nesse cabelo, se não trouxer a cinta para apertar o que te faz a tenda crescer, é ou não é? Mas Deus conhece a senhora em casa, com pijama sem elástico. Porque lá não tem maquiagem, irmão. Lá a senhora acorda de manhã, não consegue pôr o óculos direito porque não levantou. O Senhor foi com Zaqueu para casa. Por que o Senhor não ficou conversando com Zaqueu ali no meio de todos, meu irmão? Palavras de gente que estava ali do lado. Ele nunca foi nem no portão da minha aldeia, da minha toca. Agora na casa desse ele vai. E Deus gosta de ir em lares problemáticos, irmãos. Chegou na casa de Zaqueu, ele preparou uma mesa, talvez, frios, salgados, doces, café, suco, pão integral, peixinho para McFish, estava tudo ali na mesa. E Jesus só assim para ele. Zaqueu falou, Senhor, eu quero dar um testemunho. Fala, Zaqueu. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver. E eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Resposta de Jesus para uma pergunta que não tinha sido feita. Hoje veio salvação. Sabe o que acontece com a gente, meu irmão? A gente fica na aldeia o tempo todo. E eu fico um pouco preocupado de gente que está o tempo todo na igreja, irmão. Ah, irmão, eu me sinto bem na casa do Senhor. Às vezes é porque você não tem ambiente em casa. Você chega em casa, mal olha para a tua esposa e quer vir para a reunião do ministério. Até porque às vezes a tonha não te aguenta mais. Sabia que tem obreiro que a mulher não aguenta mais, irmão? Tem isso, irmão Silvino? Olha, meu bem, o pastor mandou eu fazer um trabalho lá em Caculé do Rocha. E eu vou ficar 15 dias. Ela, oh, meu bem. A casa, meu irmão, te diz exatamente quem você é. A aldeia se engana com a tua aparência. E tem muita gente assim que exterioriza uma coisa para que todos o aprovem, porque eu falo de novo sobre o bendito do empoderamento. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso que alguém olhe para mim e diga, oh, como seria o nosso culto sem você? Oh, o que seria do círculo de oração sem a senhora? Oh, o que seria dessa orquestra sem o senhor? Oh, a gente quer isso, irmão. A gente fala assim, oh, irmão, não precisa tanta coisa. Não põe a foto no arado, não, para você ver. Então nós precisamos entender, meu irmão, que em casa é onde vai acontecer aquilo que o Senhor quer que aconteça. E eu vou dizer a você aqui hoje à noite, cuidado, para que você não faça da tua casa um ambiente pernicioso, incômodo. E não adianta colocar móvel novo,
Não adianta trocar a casa por uma mansão bonita, num condomínio bem fechado, retirado, arejado, ar-condicionado, dar carro para os teus filhos, telefone de última geração, smartphone da última geração para toda a tua família. Não é isso que faz a felicidade da tua casa. É melhor você morar numa choupana. Oh, glória! Mas que você abra a cortina, abra a porta, e quando você coloca o pé lá dentro, é uma extensão da glória de Deus. Aleluia! Não entenda, meu irmão, felicidade em casa com bens materiais que você precisa ter. Aliás, isso traz perturbação dentro de algumas casas. Irmão, eu preciso comprar lembra que nós falamos o ano passado sobre a carne? Que carne que era, os irmãos se lembram? O patinho. Pois é. Bem, eu quero um fogão de 6 bocas. Meu bem, eu não consigo. Se vira, meu servo. E o homem tentando comprar um fogão de 6 bocas, meu irmão. Para que a senhora quer, meu irmão, um fogão de 6 bocas? Já tem um de 4. A boca da senhora já são 5. Até porque se você põe um fogão de 6 bocas, você vai precisar de 6 panelas. E vai precisar de 6 refeições. A senhora tem tudo isso, minha irmã? A senhora está montando um restaurante? E aí fica uma semana inteira sem conversar com o marido. Por quê? Comprou um sapato para ele, mas o fogão... Você entende que começa isso dentro de casa, meu irmão? E a casa tem que ser um refúgio. E não é porque às vezes a casa tem Deus, o marido é crente, a mãe é crente, a esposa é crente, que não vai surgir problemas. Surge problema ou não surge, irmão? O filho pródigo disse assim: pai, eu quero a grana. O que o pai fez, meu irmão? Senhor, tira isso do coração dele. É o diabo. Sabia que tem muita mãe que faz isso? E às vezes ela tem tanta intimidade que ela não fala nem de diabo, fala, foi o Didi. É. E o diabo fala assim, não fui eu. Irmão, imediatamente o pai fez as contas e deu dinheiro para o menino. Passou uns dias, deu dinheiro para ele e falou, tá filho, é isso que você quer? É pai, foi. Lá na frente, irmão, Jesus evidentemente veio fome. Porque Jesus vai atrás. Foi atrás da gente ou não foi? Foi. Não fosse Jesus, hein, irmão? Hã? Hoje você estava dando bom dia ao capeta. É. Jesus foi lá e te achou. Te trouxe ou não te trouxe? Trouxe. Jesus evidentemente teve fome. O filho pródigo se lembrou de quê, meu irmão? Está entendendo como é que é? Eu vou perguntar para os pais aqui. Quero falar com os homens agora. Os pais, homens. Pais, homens. Porque agora tem pai e mulher também. Pai, homem. Vou te perguntar, meu irmão. Você proporciona um ambiente saudável dentro da tua casa? Não responde não. Fica assim. Fica assim, fica assim. O que é um ambiente saudável, meu irmão? Irmão, você não precisa sair sorrindo. Tem gente que não sorri, irmão. Você já viu que tem gente que não dá uma risadinha? E não precisa você ficar rindo o tempo todo. Pode deixar que tem gente que dá risada por você. É por isso que eu fico preocupado com alguns cultos. Ô, irmão, você está tão parado. Se movimenta, irmão. E aí, irmão? Bonecão de posto se movimenta o tempo todo aí, ó. E não tem vida, irmão. Não é porque você não vai se movimentar que você não tem a glória de Deus. Não se exterioriza a glória de Deus com barulho, meu irmão. Eu disse para os irmãos aqui, num outro trabalho, que lata vazia faz mais barulho do que lata cheia. Tem gente, irmão, que ele sente a presença de Deus assim, irmão, a lágrima cai, ele não faz uma ruga no rosto. A lágrima cai, ele não enxuga, ele fica assim, ó. Sabe Fiat 547, quando não pegava? Aquilo está fervendo, irmão. Mas ele não exterioriza, é jeito dele. Mas dentro de casa, meu irmão, ele proporciona um bem-estar. É alguém em quem a família confia. Não é um marido garanhão. O que é garanhão, irmão?
é aquele marido que não trata bem a esposa e fica paquerando a esposa dos outros. Tem isso na igreja, irmão? Não. É aquele tipo de mulher que às vezes ela não se veste para o marido dentro de casa. Ou se despe. Mas na igreja... É em casa, minha irmã, não é na aldeia, não. Porque Deus gosta que a família viva bem dentro de casa. Tem ambiente saudável dentro de casa. Glorifique a Deus pela véia. Irmão Silvino, ela envelheceu, está feia. O senhor já se viu no espelho, irmão? Pastor, meu marido, eu casei, ele tinha tanto cabelo. Quem arrancou parte deles foi a senhora. Mas lá dentro de casa tem que ter um ambiente, meu irmão, que quem esteja do lado de fora, que tenha tido um êxodo, tenha ido embora, tenha saudade de voltar. Ai, que vontade de voltar para a casa do meu pai. O meu pai trata bem quem que o filho pródigo disse? Os seus funcionários, os seus jornaleiros. E tem marido que não trata bem nem a esposa, meu irmão. Trata ela só na base do pontapé. Ela pergunta, bem, você está se trocando para quê? Para que você acha que eu estou me trocando? Bem, mas você está pondo terno. Eu vou morrer. Eu quero ser enterrado de gravata. E não precisa nem gritar, meu irmão, que o grito começa quando falta inteligência. É em casa. Você não falava mansinho quando você começou a namorar? Pastor, minha esposa está surda. Ensina ela a fazer leitura labial. E diga para ela assim, eu te amo. Mas não grita. Eu sei que o senhor é pentecostal. Mas não precisa gritar dentro de casa. Trate bem a tua esposa. E faça o teu lar um refúgio. Aleluia. Nesta noite, eu quero te perguntar, quem que está dando as ordens dentro da tua casa? Porque na casa de Eva, as ordens de Deus deram lugar às ordens do diabo. Como assim, irmão Silvino? Deus disse, não coma daquela árvore. Satanás disse, pode comer. Deus está escondendo alguma coisa de vocês. Aonde que o diabo foi, irmão? Dentro da casa de Eva. E eu vou perguntar aqui nesta noite, o diabo não tem entrado dentro de algumas casas, meu irmão? Cadê a harmonia que tinha? Cadê a paz que tinha? Irmão, mas o lar do crente não tem problema? Tem, irmão, tem sim. Não vem me dizer que não tem. Eu fico preocupado com esses hinos que a gente canta, eu disse até esses dias num culto, esses hinos que a gente canta, irmão, agora é só vitória. Não é, irmão. Não é não. É problema e é sério. Às vezes a gente acorda com vontade de dormir e deita com vontade de ficar acordado. Não acontece isso? Nós que já passamos dos 20 anos, irmão, já não temos dores no corpo? Tem ou não tem, irmão? Mexe lá no armário para ver se não tem remédio. Não, irmão, é só vitória, aleluia. Tem uma vitória minha que chama Doril, tem outra vitória minha que chama Omeprazol, tem outra vitória minha que chama corticoide, é assim, irmão. Salomão disse, lembra do teu Criador nos dias da tua? Antes que venham? Mas o dia é doença, irmão, é enfermidade, é velheira, é surdez, é dor na perna, é dor no estômago, é bico de papagaio, é reumatismo. Você vai levantar a mão para... travou, me leva, irmão, me leva. É assim, irmão, são os dias maus, mas a gente vai levando e glorificando o nome do Senhor, porque é essa a nossa história. Vou te perguntar aqui, você que é pai, quem tem filho pequeno aqui com menos de 10 anos aqui? Levante a mãozinha assim. Levante a mão. Pais que são pais e mães de menos de 10 anos. Pois é. Você já tem noção do que estão ensinando aí fora para as crianças, né? Os desenhos animados já estão trazendo sexo nos desenhos animados. A senhora controla o que teu filho vê? Hoje as crianças ficam quietas na igreja como, meu irmão? Com o celular na mão. Na hora do culto. Ai, meu filho fica tão quietinho no lado... O que ele está assistindo? Está assistindo Harry Potter.
Ah, está fazendo joguinho de tiro. Está quietinho, irmão? Eu sou da época que meu pai me proibia de ir para a rua assistir televisinho. Alguém mais é dessa época? Em casa não tinha, pastor. Não permitia que eu fosse na casa do vizinho. Hoje, meu irmão, a televisão já está de lado, já ninguém mais liga muito para ela. Agora é o quê, meu irmão? Celular. Ali tem tudo, meu irmão. A criança não vai mais para fora de casa. O mundo, a aldeia, vem para dentro do lar. O Senhor nos reúne aqui hoje à noite e diz assim: quer enxergar longe? Quer começar a ter discernimento? Quer começar a dimensionar o perigo ao qual a tua família está exposta? Por que exposta, irmão Silvino? Irmão, como que era a casa de Eli, o sacerdote, o pastor? Como que era a casa dele, meu irmão? Os filhos dele viviam como, meu irmão? Lembra de como? Eram obreiros já da casa do Senhor, não eram? Não eram sacerdotes já? Mas pegava todas as minas na porta da igreja. Ficava zombando do sacrifício que era oferecido ao Senhor. O pai repreendia eles assim: filho, ô Fifi, ô Fi, você está muito on. Olha, não é bom o que eu estou ouvindo de vocês, viu? Acho que os filhos falaram assim, blá, 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 blá. Samuel estava dentro da casa deles, irmão. Mas Samuel tinha recebido uma instrução dentro da sua casa, lá da sua mãe. Filho, você não podia nascer. Deus colocou você no meu coração, antes de colocar no meu ventre. E agora você é servo do Senhor. Por que Deus tinha feito isso com Ana, irmão? Porque Ofni e Finéia já não seriam mais os substitutos de Eli. E Deus nunca fica sem alguém para fazer a sua obra. O Senhor coloca um desejo no coração de Ana. Ana trata Samuel e o coloca na igreja. Hoje nós entregamos os nossos filhos à sociedade. Como assim, irmão Silvino? Ah, meu filho quer fazer curso de balé. Eu vi uma irmã conversando isso. Meu filho vai ser dançarino. Crente, irmão, crente. A minha filha vai ser modelo, ela é tão linda. Eu já falei para ela se apresentar numa agência de modelo. O meu filho, olha, irmão, esse dia nós fomos num retiro espiritual, a mãe falando, meu filho, meu Deus, ele fez 3 gols. E era tão bonitinho, ele fazia o gol e saía assim. Irmã, ele já é batizado com o Espírito Santo? Não, eu falei para ele não se batizar ainda, é muito sério. Irmã, ele batizado nas águas? Não precisa nem buscar. Irmão, ele já fala aramaico, já fala hebraico, olha que lindo. Ele já fala comigo a Bíblia assim, em hebraico, muito lindo. Irmão, ele já fala inglês, espanhol, mandarim, francês, mas não fala em língua estranha. É bom isso, irmão? Está bem para a aldeia e para casa. Eu vou te perguntar qual é a tua aplicação na correspondência do investimento que Deus fez na tua vida em confiar em você uma herança chamada filho. Você está cuidando bem do teu filho? Você está amando a tua filha, minha irmã? Você está tornando a tua casa um ambiente saudável, e tornar um ambiente saudável não é pôr uma televisão de 72 polegadas, não é trazer todos os amigos e fazer festa dentro de casa, não é isso não, irmão. É você dizer para o teu filho qual é a realidade da vida. É dizer para o teu filho que Jesus é Deus, que nós vamos morar no céu, que o diabo não vai ter domínio sobre a tua casa, que os teus filhos não vão ser alvos da mídia, que a sociedade moderna não vai influenciar a sexualidade da tua família. Já disse isso para os teus filhos, meu irmão? Ou você está aqui dizendo, Senhor, me ajuda. O Senhor diz, eu te ajudo. Vai te ajudar a fazer o quê? Você não está fazendo nada. Se você não está fazendo nada, Jesus vai te ajudar a fazer o quê, meu irmão? Nada. Se você não estiver fazendo aquilo para o que o Senhor te direcionou, você não vai ter êxito na tua história. Eu disse para os irmãos uma outra vez sobre Davi com a sua casa. Cuidava do reino, benquisto no reino. A aldeia tratava Davi assim como o melhor rei da história. Dentro de casa, estupro.
Dentro de casa, assassinato. Dentro de casa, havia ali alguém sendo morto. Dentro de casa, uma mulher que não era dele na cama. Esse lar é o refúgio, meu irmão? Não. O Senhor te traz aqui para dizer: ei, eu quero tornar a tua casa um esconderijo. Mas não é para tirar a tua família do mundo, mas é para ela receber o lenitivo para que quando ela vá para o mundo não a influencie. Eu quero encerrar o meu testemunho nesta noite e dizendo a você: primeiro, você já está nas mãos de Jesus? O teu lar está nas mãos de Deus? Oh, glória! Talvez você venha até hoje dizendo: irmão Silvino, eu estou com um problema sério na minha casa. E talvez não foi nem causado por você. Talvez circunstâncias te levaram a uma realidade crua, muito complicada. Mas não importa, na mão do Senhor, a matéria-prima para o milagre é a crise. E eu já estou dizendo a lares aqui hoje à noite: o inimigo não vai ter êxito sobre a tua família. A aldeia não vai influenciar a tua casa. Pode trazer Deus para dentro da tua casa, porque a visão vai ser aberta. Os teus olhos espirituais vão receber um colírio que vem do trono da graça. Aleluia! Pode haver praga no Egito inteiro, meu irmão, mas aonde tem marca de sangue, presença do Cordeiro, não há morte de primogênito. Aleluia! Irmão Silvino, o senhor sabe como está a minha casa? Não sei, o Senhor que sabe já está falando conosco aqui hoje à noite. E eu já posso dizer, porque o Senhor me autoriza aqui dizer isso aqui hoje: o diabo vai perder aqueles que ele está tentando levar para fora. Ele não vai conseguir segurá-los, porque Deus, através do teu compromisso com o Senhor, vai trazê-los de volta à realidade que o Senhor preparou para a tua família. Aí we can twi e blandai que deranga sumbida canda cargas. Teheki que manai ganai gla suriter gibi. Aleluia. Sabe o que Deus nos diz aqui hoje à noite? Eu vos escrevi paz, porque você conhece. Não vá desperdiçar o conhecimento que Deus permitiu você ter, pai e mãe. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês conhecem, através dos pais. Experiência os filhos não têm, mas os pais têm. Forças muitas vezes os pais não têm, mas os filhos têm. Se juntar a força do filho com conhecimento do pai, o diabo pode até tentar derrubar a casa, mas olha o meu dedo, não vai conseguir. A aldeia não te vai privar da tempestade. Não vai impedir que o vento bata. Não vai impedir que as águas se levantem. Mas a rocha que está embaixo vai dizer: esta casa não cai. Eu vou dizer de novo: a tua casa não cai. O que Deus nos diz aqui hoje à noite é o seguinte: esqueça um pouco a aldeia e te lembre um pouco da tua casa.
A aldeia muitas vezes não é só o mundo aí fora, meu irmão. Às vezes são os nossos compromissos eclesiásticos. E não estou dizendo para ninguém fugir da igreja. Só estou dizendo para você não esquecer a tua família. O senhor trata bem a igreja, pastor, trate bem a tua esposa. A senhora trata bem o trabalho das irmãs da União Feminina, trate bem o teu marido. Até para que a tua oração não seja impedida. E teu filho não veja em você um péssimo exemplo para um novo lar. Eu repito aqui porque Deus quer que nós ouçamos. O vento está batendo fora da casa. E o dono desta casa não é você, meu irmão. O dono desta casa não é a senhora, minha irmã. O dono desta casa é Jesus. E ele não pode ficar do lado de fora da tua casa. Irmão Silvino, existe essa possibilidade? Se você não compactua com aquilo que Deus quer, Deus gentilmente sai da tua casa. Porque ele saiu da igreja de Laodiceia e disse: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a voz, eu vou entrar. Será que o Senhor Jesus não está fora da tua casa? Quando você não tinha tanto dinheiro, você não era tão absoluto. Quando você não tinha tanto estudo, quando o teu emprego não lhe permitia ter tanta folga financeira, você não era tão tranquilo. O Senhor te pergunta aqui: será que vai ser preciso eu mexer em coisas de valores da tua casa para você notar a minha ausência? Eu quero estar de volta na tua casa. Será que se o Senhor chegar na nossa casa não vai nos encontrar escondidos como encontrou Adão e encontrou Eva nas suas próprias casas? Ou será que quando você chegar você vai dizer: Senhor, eu já estava te esperando? Preste atenção porque aqui eu vou terminar. O Senhor, quando chegou na casa de Marta e Maria, irmão, havia um defunto enterrado. Havia um... Como? Enterrado. Jesus chegou e disse assim: Marta, estamos conversando, Marta já foi mais afoita, já foi encontro dele. Jesus disse assim: chama a tua irmã. Por que ele mandou chamar a irmã, irmão? Porque ele queria, antes de operar o milagre da ressurreição, trabalhar no coração da irmã que estava complicado. O Senhor, antes de fazer uma obra na tua casa, vai trabalhar no teu coração. E começou nesse mês de julho aqui. Vai ter vida dentro da tua casa. Vai ter avivamento no meio da tua família. E ali será um lugar de refúgio. Você acredita nisso? Você pode levantar uma de suas mãos, erguer a tua mão, abrir a tua boca, soltar a tua voz e dizer assim: a minha casa é um refúgio. Oh, glória! Aleluia! E adore a Deus pelo que Ele vai fazer. Entre na tua casa, mas não volte pelo meio da aldeia. Deus nos abençoe em nome de Jesus.